Jesus Cristo é a pessoa mais importante neste lugar. Jesus Cristo é a pessoa mais importante neste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que ressuscitou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que ressuscitou. Jesus Cristo é a pessoa mais importante deste lugar. Jesus Cristo é a pessoa mais importante deste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que ressuscitou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que ressuscitou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que ressuscitou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que ressuscitou. Aquele que ressuscitou. Aquele que ressuscitou para todo sempre. Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a única esperança, a única salvação para a humanidade inteira. Jesus, o Messias verdadeiro. Jesus, o Messias verdadeiro. Jesus. Amém? Salmos capítulo 29, versículo 1, versículo 2 diz: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? É isso aí. Hoje é dia 4
Hoje é dia 4, né? Nossa, veio um branco assim, não sei por que disso. Mas tudo bem, vamos lá. Depende, eu vou colocar aí a data aí que eu não estou lembrando agora. Eu sou um ser humano, tá bom? Sou um ser humano. Vamos lá, mas eu não esqueci a palavra aqui não do dia de hoje, tá bom? E um testemunho que eu vou dar a respeito da minha vida, tá bom? Quando eu ia tomar uma decisão fatal sobre a minha vida física e espiritual, e aí Deus chegou e falou assim, ó, faz assim, 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 que eu vou te resgatar. E aí ele foi e me resgatou. Você vai entender de que forma foi essa ocasião, tá bom? Firmado em que palavra também? Em Evangelho de São Lucas, capítulo 15, do versículo 11, eu vou ler até o versículo 20, para ganhar um pouquinho de tempo, porque na verdade esse fato, essa parábola que Jesus conta, vai até o versículo 32, tá bom? Mas eu vou ler até o 20, tá bom? Você vai entender o procedimento. Diz assim as Sagradas Escrituras. E disse Jesus, né? Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, ou seja, trabalhadores, né? E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, ou seja, o pai dele viu ele, né? Viu o filho dele, que essa parábola que é a parábola do filho pródigo, né? O filho desperdiçador, não é assim? Então o pai dele viu ele e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então eu li até o versículo 20, tá? Eu sei que muitos conhecem, na igreja evangélica geralmente conhecem bastante essa passagem bíblica do filho pródigo, né? Eu vou contar uma experiência minha aqui, que aconteceu aproximadamente quando foi em 1996, 1997 aproximadamente, tá bom? Eu tinha aí meus 17 para 18 anos aproximadamente. E certa vez eu morava na época no Tatuapé, como zelador. Nós ficamos 20 anos como zelador da igreja O Brasil para Cristo, cuidando da igreja lá, né? E aí o que aconteceu? Eu tinha um envolvimento com algumas pessoas da vizinhança lá da igreja, que era uma rua, uma travessa, chama Travessa São Luís, né? Agora não tem mais igreja lá, foi destruída essa igreja, construíram casas lá, construíram 3 casas agora, né? Porque a prefeitura na época lacrou lá, fechou a igreja, porque
porque falaram que o barulho estava muito alto da igreja. Eu falei, nossa, impressionante, né? Hoje aqui, ó, eu vivo aqui nessa rua aqui da Confederação dos Tamoios. Às vezes a vizinhança aqui do bar, dos lados aqui, o pessoal fica até 2 horas da madrugada, irmãos. Às vezes, ultimamente eles não estão conseguindo, não sei porquê. Mas eu creio que é os anjos celestiais já trabalhando, né? Mas quando eles fazem as festas dele, vai até 2 horas da madrugada cantando as músicas seculares. E a gente fica ouvindo, né? Às vezes eu pego o fone e fico ouvindo as músicas que Jesus me deu. Mas eles ficam até 2 horas da madrugada e você vê a igreja que salva pessoas foi fechada e destruíram a igreja. Aqui no Brasil, hein? Recentemente foi isso daí que aconteceu, tá bom? Se você quiser, pode ir ali na Travessa São Luís e perguntar se ali havia igreja, tá? E olha que interessante. E eu tenho fotos também de lá, do ambiente, tudo. Tenho testemunho de pessoas, até hoje que tenho contato, através do meu pai. Então o que acontece, irmãos? Aí eu, com essa influência desses amigos que eu tinha da vizinhança e da igreja, eu fui convidado certa vez para ir para a praia. Numa praia, eu nem lembro que praia que foi, na verdade, que já faz tantos anos já, né? Eu tô com 46 anos agora, então você vê que passou muito tempo já. E aí, o que aconteceu? Foi bem na época do carnaval. O que acontece? O carnaval ia acontecer no final de semana, né? No final de semana, e aí o pessoal, o grupo que estava comigo, da vizinhança lá, né, e colegas que eu tinha, eles estavam marcando para ir numa quinta-feira. Aí começaram a insistir para mim, eu falei, ixi, será que eu vou, será que eu não vou? Aí eles começaram a insistir, eu nunca tinha ido num carnaval, tal. Eu falei assim, vamos lá, eu vou lá só para ver como que é, né? Vou lá para ver. Aí o meu pai, ele falou assim, Marcos, não vai, que não sei o que. Ele falou para mim, e eu não obedeci o conselho dele, porque eu achava que eu era dono do meu nariz. Eu falei, não, eu já vou fazer 18 anos praticamente, e eu vou nessa daí, eu vou saber como que é lá fora, né, eu vou lá saber como que é lá fora. Aí tudo bem, aí já tá 12 minutos, né, 13 minutos vai dar agora. Aí nós fomos de ônibus, eu lembro que a gente foi de ônibus, fui eu e mais 2, eu e mais 3 na verdade, eu e mais 3, inclusive um deles era japonês, né, assim o rostinho, um olhinho assim, né, e aí a gente foi, aí a gente ficou num apartamento lá. E até então, na quinta-feira, não havia tanta movimentação. Havia uma certa movimentação, mas o que acontece? Eu ficava mais na praia ali, mas não me envolvia na questão de eventos, esses shows aí, nada. Eu só fui lá por curiosidade, para ver como que é que, se era aquilo mesmo que a televisão na época mostrava, né? Aí tudo bem. Aí quando chegou na sexta-feira, eu comecei a ficar admirado, porque eu saí na rua à noite e tinha tanta gente na rua e aquela movimentação tal, eu falei, nossa. Aí eu fiquei assim, nossa, que estranho, né? Essa movimentação grande aqui na praia, tal, à noite, que não sei o quê. Aí tudo bem, aí chegou no sábado. Quando chegou no sábado foi fatal, irmãos. Quando chegou no sábado foi fatal. Por quê? Tinham me avisado que ia chegar um grupo de pessoas lá, inclusive um rapaz que ia chegar lá juntamente com a gente nesse apartamento, ele estava servindo o exército. Ele estava servindo o exército e ele deu uma desculpa para o exército na época, né, nessa época aqui, e aí ele falou assim que, não, eu dei essa desculpa que não sei o que, eu tinha que servir o exército lá, mas eu vim bagunçar que não sei o que, aproveitar a festa e fazer a zoeira. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim, nossa, eu sou diferente, eu não sou desse grupo de pessoas, né?
E comecei a observar, e ficava da varanda lá do prédio, do apartamento. Ficava observando a movimentação das pessoas, e não sei o que. Aí, de repente, o Espírito de Deus falou assim: Marcos, presta atenção o que eles vão falar entre eles aí. Eu falei, tudo bem. Quando surgiu a palavra, foi bem assim, bem nítida, bem clara mesmo. Foi vários jovens surgiu lá do nada. Surgiu lá no meio nosso lá, meninas e meninos, né? Assim, adolescentes e jovens, né? E aí o que aconteceu? Quando surgiu a palavra orgia, vai ter orgia aqui. Eu olhei para aquilo e falei assim, orgia? Não, eu não posso me destruir o meu santuário, né? Porque o que acontece? Aí o que aconteceu? Eu falei assim, Jesus, me dá mais um sinal, porque eles estão falando assim, eu sei que eu sou simples em muitas coisas, estou aprendendo na vida muitas coisas, e que eles estão falando aqui, eu estou vendo que o ambiente já não está ficando agradável. Estão falando muito palavrão, sabe, palavras torpes, né? Palavras imundas. E aí começaram a falar aqueles palavreados pesados, tal. Aí eu falei assim, Jesus, me dá mais um sinal de que eu tenho que sair daqui. De repente, irmãos, do nada, um dos rapazes que tinha ido de ônibus para lá, ele levou maconha. Quando ele levou maconha, e ele tirou do sapato dele, e eu vi ele tirando, e ele não tinha falado para mim que ele tinha levado essa maconha. Ele levou escondido de mim. Só que como eu pedi o sinal para Jesus, aí ele me deu e revelou para mim, né? Mostrou assim, ele num cantinho lá, pegando assim, e eu vi, eu falei, nossa, isso é maconha? Ele falou, ele até ficou meio sem graça, assim, sabe? Aí eu falei, Jesus, obrigado, porque já recebi o sinal. Eu falei, já cheguei para todos lá, falei, vocês dão licença aí, porque eu tô indo embora, tá bom? Você não vai ficar com a gente? Que não sei o que. Eu falei, não vou ficar não tô passando bem, eu preciso... Não, a gente te leva para o hospital. Não quero ir para o hospital não, eu falo passar bem que eu não quero concordar com o que vocês querem fazer aqui, tá bom? Eu vou me retirar. E aí, irmãos, eu me retirei. Eu me lembro até hoje que eu subi a rua Apucarana, a rua do metrô Carrão, ali, porque tem a rua Monte Serrate também, que é a outra rua paralela à do metrô Carrão, né? Quando eu cheguei em São Paulo de novo, que é cerca de 150 quilômetros do mar aqui, né? Aí o que aconteceu? Eu começava a chorar, as lágrimas vinham no meu interior. Eu falava assim, Jesus, te agradeço pelos livramentos que tu me deste. Eu fui por um propósito de curiosidade, na verdade, para querer ver se realmente aquilo que estavam anunciando na televisão era aquilo mesmo. E eu me arrependo, ó Deus, de coração, e eu não quero mais me envolver, nunca mais, nem quero aprovar isso daí, porque eu sei que eu fui por curiosidade, na verdade, ali, e eu não posso concordar com isso. Me perdoe, Jesus, sabe? Eu chorava assim, eu chorava. Eu soluçava. E aí eu subi assim com a bagagem, sabe? A rua Apucarana, assim, entristecido. E eu ficava pensando assim, nossa, será que meu pai vai falar um monte pra mim, né? Eu te avisei que não era... Sabe o que aconteceu? Meu pai falou assim, filho querido, eu estava orando por você para Jesus te trazer de volta. Sabe, ele recebeu com tão grande carinho, com tão grande amor. Aí eu lembrei dessa passagem do filho pródigo, né? Eu falava assim, eu lembro que eu subia a rua Apucarana, ali para chegar na Travessa São Luís, passando Azevedo Soares, né? Depois já vinha a Travessa São Luís. Aí eu ia chorando assim, sabe, irmãos? E foi algo... assim que eu comecei a refletir, eu falei, olha o livramento que Jesus me deu, na verdade, porque
o mal queria dominar o meu corpo e Jesus me livrou. Então você vê que existe o momento do escape, existe o momento do livramento que Deus nos dá quando a gente se arrepende, a gente começa a pedir sinais, a gente começa a observar as coisas como são a realidade do mundo, né? Então essa é uma experiência firmada nessa palavra de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 20. E sabe, quando meu pai, ele me recebeu com carinho, assim, sabe? Porque muitos irmãos, quando os pais veem que o filho faz a coisa errada, eles expulsam até de casa, brigam, batem, falam palavras torpes, né? De vez ajudar a se levantar, parece que empurra mais o filho pro buraco ainda, sabe? E aí o filho fica sem noção. Eu lembro que eu estava sem noção mesmo. Falei assim, meu Deus, se meu pai me rejeitar ali, eu fiquei pensativo, sabe? Falei assim, se meu pai me rejeitar, ficar nervoso comigo, eu não sei se eu vou sair de casa, o que vai acontecer comigo. Vinha tanta coisa na minha cabeça, irmãos, eu lembro. Sabe, meu pai me abraçou com carinho. Então, quando eu vejo assim a história do filho pródigo, eu lembro desse momento que eu passei na fase da minha vida, né? Só tenho que agradecer a Jesus pela fidelidade dele de guardar a minha vida, e aconselho a todos os jovens a não se envolver com esse tipo de festa, né? Porque as pessoas fazem loucuras, né? Depois fica doente, às vezes acontece até mortes lá, né? E eu sei que a mídia nem fala o que acontece lá, porque é muita bagunça mesmo, né? Então a gente, e vocês que estão envolvidos com isso, vocês sabem realmente que é isso mesmo que eu estou falando, toda a verdade, né? Então eu sei que Jesus é aquele que nos dá experiências para mostrar a verdade, que não vale a pena se envolver com esse tipo de festa, com esse tipo de objetivos que na verdade é mais para a destruição do que para a salvação, né? É mais para a perdição do que para a salvação. Então a gente vai observando a Bíblia Sagrada e a gente tem que se alegrar quando Jesus ouve a nossa oração, né? Porque às vezes a pessoa vai envolvida, né, pela amizade, pelo eu não posso deixar fulano, ciclano, sabe? A pessoa às vezes quer ver a pessoa na desgraça, na ruína. Não, é meu companheiro, que não sei o que, e aquelas palavras falsas, sabe? Aquelas palavras de menosprezo, né? Assim, a gente não gosta de ser desprezado, não é assim? A gente não gosta que alguém nos ofende, não é assim? Às vezes, nossa, eu lembro de casos, irmãos, por exemplo, de violência na rua, assim, a pessoa com o automóvel, o outro fala no cruzamento, assim, quase batendo, e aí as pessoas começam a bater boca, falar um com o outro, assim, palavrão. De repente sai uma pessoa com uma arma, tira debaixo do banco, né, vai lá e atira na pessoa e mata a pessoa, né? Quantas vezes saiu isso na televisão, nos jornais? Você lembra aquele Gil Gomes, né? O Gil Gomes, que tinha até um programa Aqui Agora, parece, se não me falha a memória, né? Ele que fazia isso, ele fazia assim com a mão, né? O jornalista do SBT. E os casos lá, às vezes eu ouvi alguns casos, eu falei assim, nossa, eu vou até parar de ver esse tipo de jornalismo. Parecia que pegava o jornal assim, e quando você pegava o jornal, né, o jornal, até da banca de jornal que tinha, se você espremesse assim, saía sangue, né, de tanta notícia ruim que saía. Agora parou, o pessoal está mais, vamos dizer assim, sensível às coisas boas do que as coisas ruins, principalmente eu, né? Eu estou muito
comendo a carne do peixe, deixando o espinho de lado, né? Deixando o espinho de lado e comendo a carne do peixe. Então tem que ser assim para as nossas vidas, tá bom? Vai esse conselho da palavra de Deus, uma experiência que eu passei de vida, tá bom? Para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Vamos fazer um momento da oração? Em nome de Jesus, Papai Celestial, te agradeço por esta rica oportunidade, Jesus, de eu poder dar esse testemunho de uma experiência para que os jovens das próximas gerações, eles venham, não só jovens, mas todos os seres humanos, né? Venham realmente testificar que existe muita bagunça nesse carnaval, nessas festas, e há mais promiscuidade, há muito roubo, há matanças, há sequestros, enfim, há tudo que é de ruim. Eles mostram, na verdade, uma festa de alegria, de prazeres, de fantasias, e na verdade é tudo ilusão, é tudo aquilo que na verdade eles querem é bagunça, eles querem destruir um ao outro, envergonhar um ao outro, mostrar que um é melhor do que o outro, né? Aquela competição daqueles carros alegóricos que eles fazem, tudo vaidade que eles fazem, né? E só tu, ó Deus, pode mostrar, abrir o entendimento para essas pessoas, para abandonarem esse mau caminho, deixar essa corrupção, deixarem esse tipo de festa nesta nação brasileira. Eu declaro em nome de Jesus, evangelho.